história da noite de hoje continua sendo do livro Vinhas de Luz, psicografado de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. E ela é de número 178, que tem como título A Obra Individual. E essa passagem diz assim: saiba aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Essa passagem está em Tiago, no capítulo 5, versículo 20. Segundo a Bíblia, ele quer dizer assim: para ajudar a compreender ao próximo, o próximo compreender e tirar aquele próximo do erro, será salvar não só a vida do próximo, como realmente cobrir a multidão de pecados. E isso eu entendo que de cada um de nós conseguir levar a compreensão a pelo menos um irmão, ou pelo menos fazer com que ele seja melhor de acordo com as nossas ações, as nossas palavras, é realmente o que Cristo pregava e o que ele queria. Mas Emmanuel nos diz assim: quando o homem comete uma ação má, os reflexos dela perduram por muito tempo na atmosfera espiritual em que ele vive. A criatura ignorante que observa e faz pior. Os olhos menos benevolentes que o veem se tornam mais duros. O homem quase retificado que a identifica, estaciona e desanima. O missionário do bem que a surpreende encontra mais dificuldades para socorrer os outros. Em derredor de um gesto descaridoso, congregam-se a indisciplina, o despeito, a revolta, a vingança, associando-se em operações mentais malignas e destrutivas. Uma boa ação, contudo, edifica e ilumina sempre. A criatura ignorante que a observa aprende a elevar-se. Os olhos menos benevolentes que a veem recebem nova caridade para a vida íntima. O homem quase retificado que a identifica adquire mais fortaleza para restaurar-se. O missionário do bem que a surpreende nela se exalta em benefício do seu apostolado de luz. Em torno da manifestação cristã, enlaçam-se a gratidão, a alegria, a esperança e o otimismo, organizando criações mentais, iluminativas e santificantes. Se desejas, portanto, propagar o espírito sublime do cristianismo, atende à obra individual com Jesus. Afasta os corações amados do campo escuro do erro, com teus atos que constituem lições vivas do amor edificante. Recorda-te de que pela conversão verdadeira e substancial de um só Espírito ao infinito do bem, escura multidões de males poderão desaparecer para sempre. Que possamos pensar melhor nas nossas ações e que assim seja. E agora eu passo a palavra a você, Gilson, para fazer a nossa oração da noite. Seja bem-vindo. Mais uma vez, boa noite a todos. Paz e luz para todos nós. Vamos só agradecer pelo dia de hoje e pedir ao Pai que nos ilumine amanhã, que seja melhor do que hoje. Hoje vou fazer a oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perdoar a simplicidade, a semear o bem
sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamação à sua consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para a dificuldade dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir o desígnio onde e como queira, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Pai amado, recebe esta humilde prece, transformando em bálsamo e consolador para todos nós, encarnados e desencarnados, para que possamos ter o Evangelho na noite de hoje com muita paz, muita prosperidade e muita alegria no coração de todos nós. Que assim seja, eu passo a palavra a você. Obrigada, meu amigo. E assim, Mestre Jesus, já com nossos corações, a nossa mente serena, pedimos ao nosso Mestre Maior, aos nossos protetores espirituais, aos nossos anjos guardiões, em especial o mentor da casa Bezerra de Menezes, a autorização e permissão para iniciar o nosso Evangelho da noite de hoje, com muita paz, muita luz e serenidade a todos. Seja bem-vindo, meu irmão Ivan. Muito obrigado, minha irmã. Boa noite a todos os nossos irmãos que participam conosco nesse momento, desse banquete de paz e luz. Que o Mestre Jesus possa, nesse momento, mais essa vez e sempre, adentrar os nossos lares, nos auxiliando, transformando essas energias em energias de paz, de amor, de prosperidade, de caridade, de humanidade, trazendo muita paz a todos nós e despertando a vontade de progredir cada vez mais, buscando conhecer e agir de acordo com o que diz o Evangelho e sempre pedindo a Deus que possa nos abençoar e a todos os nossos irmãos em humanidade nos dois planos existenciais. Jesus possa nos abençoar imensamente. Hoje, as nossas reflexões, como sempre, do nosso livro Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós temos o capítulo 17, Sejam perfeitos. Então, nós vamos fazer a citação do Evangelho, que inicia o capítulo, sobre as características da perfeição. O Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 44, 46 a 48. Jesus disse: amem os inimigos, façam o bem àqueles que os odeiam e orem por aqueles que perseguem e caluniam vocês. Assim serão filhos de seu Pai que está nos céus, o que faz nascer o sol sobre os bons e os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Pois se amarem apenas aqueles que amam vocês, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem apenas os irmãos mais próximos, o que fazem mais do que os outros? Os pagãos também não fazem o mesmo? Sejam, pois, perfeitos, como o Pai Celestial é perfeito. Através dessa citação do Evangelho de Mateus, Jesus faz aqui uma correlação, né, para as nossas reflexões, principalmente dos homens daquela época, mas que é muito válido até hoje, porque essa questão ainda permanece. Nós temos os nossos próximos, como eu diria, preferenciais, né? E nós sempre deixamos a outra grande parte de todos os nossos irmãos em humanidade no segundo plano. Nós estamos ainda no início da nossa caminhada e buscamos no dia a dia, então,
chegar a esse ponto que Jesus diz aí, que nós devemos, não que a gente vá ser perfeito como o próprio Pai, né? Mas que nós devemos dar sempre o máximo de nós em busca dessa caminhada que vai, no final das contas, trazer um conforto espiritual para todos nós, né? Quando nós passarmos dessa etapa da convivência com a matéria, nós seremos muito mais felizes, não teremos mais a necessidade de conviver nesse plano de ligação tão forte com a matéria, né? O que nos trará uma liberdade. Já pensou quando a gente puder, assim, simplesmente se deslocar de um lado para o outro? Quando a gente puder estar confortavelmente, mas sem problema de dores, sem traumas existenciais, estando de bem com todas as pessoas que a gente conhece e se sentindo bem na presença daqueles que a gente não conhece, quando a gente se aproxima deles ou eles se aproximam de nós todos? Não. Faz parte dessa caminhada que Jesus aí atrás faz essa comparação simplesmente para que as pessoas reflitam. O que vocês são melhores do que os outros? Todas as coisas que você acham negativas nas outras pessoas, vocês também têm o mesmo hábito. Apenas se acham diferentes porque se dizem que são filhos de Deus. Não, filhos de Deus todos são. Todos eles recebem a mesma chuva, todos eles recebem o mesmo sol, mas o que faz a diferença é o comportamento perante os ensinamentos da lei universal, da paz universal, da paz individual de cada um, que o camarada que vive em paz, ele age bem, e agindo bem, ele evolui espiritualmente. Mas agora nós vamos aqui aos pontos específicos das nossas reflexões hoje, das instruções dos espíritos. Então, nós temos, em primeiro lugar, aqui, sobre o dever. O item 7 é o dever, uma comunicação do espírito Lázaro, na cidade de Paris, no ano de 1863. Congelou a imagem aqui, mas vocês estão me ouvindo, né? E só confirme, por favor, aí estão me ouvindo. Estão me ouvindo? Ok, Ivan. Sim, Ivan, estamos ouvindo. Ok, ótimo, ótimo. Então, vou continuar aqui com a imagem congelada, mas com o som quente. Então, nosso irmão Lázaro ele diz o seguinte: o dever é a obrigação moral do homem, primeiro para consigo mesmo e em seguida para com os outros. O dever é uma lei da vida, pois é encontrado tanto nos atos mais simples como nos mais elevados. E quero examinar aqui apenas o dever moral e não o dever que as profissões impõem. Porque sempre o evangelho, a questão principal é o ensinamento moral. O dever é um sentimento muito difícil de ser cumprido, pois está em oposição com os interesses materiais e os interesses do coração. Quando cumprimos com o dever, não fazemos mais do que a nossa obrigação e não nos elogiamos, né? A gente não faz um autoelogio, né? Por isso. Também quando não cumprimos, não permitimos que a nossa consciência nos repreenda. Pelo menos nisso aí nós somos cordatos, né? Conosco mesmo. Não nos cumprimentamos quando fazemos a coisa correta, mas também não nos condenamos quando fazemos a coisa errada. Isso é um sinal do quê? Isso é sinal do espírito imaturo, que ainda vai no início da sua caminhada e o que ele tem é o que ele pode dar. Então, sem um conhecimento mais elevado, sem essa evolução, ele se torna o quê? Um irresponsável. Então, ele não se preocupa com o dever, até porque a mente dele não sabe o que é o dever. O dever é uma coisa que, quando o espírito evolui, chega num determinado ponto, ele não retrograda, como diz o próprio ensinamento do espiritismo. Essa semana eu estava vendo aqui uns vídeos e achei uma coisa muito interessante. Tem um médium aí muito conhecido, chamado Geraldinho, né, que ele conviveu muito com o Chico Xavier. Fala um monte de coisa de Chico Xavier, que algumas coisas que eu até fico com um pé atrás para compreender. Ainda pego aos dogmas, ainda fico com o pé atrás. Mas teve algo que ele contou, que é um negócio bem interessante, que a gente pode fazer também as nossas reflexões, e é um ponto bastante interessante que tem na Bíblia e é altamente discutido. Ele disse que chegou na casa lá de Chico Xavier,
E Chico estava em pé, né? Com um olhar assim estranho, escorado no móvel. E ele se aproximou, cumprimentou Chico e disse: Chico, do que se trata? Você está com algum problema? Ele disse: Não, não, eu estava pensando aqui uma coisa. E depois, e há poucos instantes, eu estava aqui falando com o Emmanuel me deu a resposta. Ele disse: O que é? Você pode me dizer do que se trata? Ele disse assim: eu tava aqui raciocinando sobre a queda de Lúcifer, né? Como é que Lúcifer já era um anjo tão elevado e retroagiu? Como é que ele era um espírito tão elevado, né? Tão consciente do dever, tão consciente do conhecimento das coisas que tinha, da sua responsabilidade, e ele simplesmente retorna, regride para se tornar um ser tão malévolo, né? E ele disse: então eu estava pensando aqui como é que isso poderia acontecer, e Emmanuel chegou para ele e disse: veja bem que o nome que o profeta usa lá é Lúcifer, se referindo o quê? À luz, né? E o que principalmente a gente conhece e entende como luz é o conhecimento. E como eles estavam lá no período ainda, né? O, o Emmanuel faz uma comparação para Chico, para que ele pudesse compreender melhor. Ele disse: olha, vamos ter aqui, por exemplo, fazer uma comparação com esse país, a Alemanha, da década, né, do início do século XX. A Alemanha era um país com um conhecimento tão grande, com tão grandes cientistas, com tão grandes atores, escultores, compositores, né, estrategistas, tudo que pensamento humano era extremamente elevado na Alemanha. E pouco tempo depois, eles utilizam esse conhecimento, toda essa maravilha que eles tinham na mão deles, né, a seu dispor, para o mal. Foram responsáveis direto por 2 guerras mundiais, onde morreram milhões de pessoas, né? Que não só os que morreram, e os que ficaram penalizados pela miséria por gerações inteiras. Então, ele disse: olha, aí é um exemplo de que o mal, do que o conhecimento, que é a luz, ela também pode ser tão utilizada para uma coisa tão boa com o que nós conhecemos e a capacidade do que nós temos que fazer, do que nós damos. Nós damos o que temos. Nós, como espíritos ainda muito atrasados, continuamos aí com a nossa irresponsabilidade de erros e de acertos. Por isso, aqui nas instruções do Espírito, então, aquele que não faz, né, o exame da consciência, não se cobra pelos seus erros, ele é, então, um espírito imaturo, né? Como eu disse, dá o que tem. E ele diz: o dever íntimo do homem é governado pelo seu livre-arbítrio. A consciência está sempre o advertindo contra as condutas erradas. Ainda assim, ele muitas vezes se deixa levar pelos enganos da paixão, que são o quê? As paixões são sinais de apego às coisas materiais. Sejam as paixões pela fortuna, ou sejam as paixões amorosas pela outra pessoa, com o sentimento de posse. Ainda assim, ele muitas vezes se deixa levar pelos enganos da paixão. O homem se eleva quando observa fielmente os deveres do coração, que nada mais são do que os seus valores interiores. E por isso que falha, porque os seus valores interiores são poucos. Mas como esses deveres podem ser determinados? Onde começam? Onde terminam? Os deveres começam precisamente no ponto onde se ameaça a felicidade ou a tranquilidade do próximo e determinam no limite em que se deve desejar ver a própria felicidade ou a tranquilidade ameaçada. Deus criou todos os homens iguais perante a dor, pequenos ou grandes, incultos ou esclarecidos, todos sofrem pelas mesmas coisas, a fim de que cada um avalie, de maneira consciente, o mal que pode fazer.
O mesmo critério de que todos são iguais perante a dor não pode ser aplicado para o bem, pois nem todos são iguais em suas capacidades de fazer o bem. A igualdade perante a dor é uma sublime providência de Deus, pois ele quer que seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal alegando a ignorância de seus efeitos. Todos nós, no momento que estamos, no nível evolucional que nós estamos, nós temos sim plena consciência dos efeitos do mal que nós fazemos. Aquele que diz que não presta atenção, não vê, não sente, na realidade ele está como que enganando a si próprio. Ele começa a apagar esse sentimento para não ser cobrado pela consciência nesse momento, mas vai ser cobrado pela sua própria consciência após o momento da sua desencarnação, em que o espírito ele fica muito mais sensível, né, a todas as coisas que lhe são relativas. Então, na prática, o dever reflete todas as virtudes morais. É uma fortaleza da alma que enfrenta as angústias da luta diária. O dever é severo e dócil. Está sempre pronto a se submeter às mais diversas situações, mas permanece sempre firme perante as tentações. Aquele que cumpre o seu dever ama mais a Deus do que aos homens, e aos homens mais do que a si mesmo. É, ao mesmo tempo, juiz e escravo da causa própria. Isso lembra o quê? Aquele que cumpre seu dever ama mais a Deus do que os homens, e aos homens mais do que a si mesmo. É aquele princípio, né, que ele consta lá Como é, meu Deus? Ame os seus inimigos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e fazer o próximo que gostaria que o próximo fizesse a você, que seja o que é o princípio da lei. O primeiro mandamento e o segundo mandamento, como disse Jesus, que é muito semelhante ao primeiro. E o dever é o que a razão possui de mais belo. Ele provém da razão, assim como o filho provém da mãe. O homem deve amar o dever, não porque ele o preserve dos males da vida, aos quais a humanidade está sujeita, mas porque ele fornece à alma força necessária para o seu desenvolvimento. É aquela consciência tranquila de quem é realmente responsável com as suas próprias coisas. Já o espírito François, né, Nicolas, Madeleine, Cardeal Morlot, Paris, 1863. Aqui tem um compêndio aqui, então, no item 8, das coisas da comunicação que eles deram. Ele diz: a virtude é o conjunto de todas as qualidades que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, trabalhador, moderado, modesto, são qualidades do homem que possui virtudes. Infelizmente, elas são quase sempre acompanhadas de pequenas falhas morais que as desmerecem e as enfraquecem. Aquele que se vangloria das suas virtudes não é virtuoso, pois lhe falta a principal qualidade, a modéstia, e porque tem o principal vício, o orgulho. A verdadeira virtude não gosta de se exibir. Ao contrário, é preciso descobri-la, pois ela se esconde no anonimato e foge da admiração das massas. Vicente de Paulo e Jean-Marie Vianney, digno pároco da cidade de Ars, era virtuoso e possuíam qualidades, assim como muitos outros desconhecidos pelo mundo, mas conhecidos por Deus. Todos esses homens de bem não sabiam que eram virtuosos, deixavam ir ao sabor das suas inspirações e praticavam o bem com total desinteresse e completo esquecimento de si mesmos. Dava com a mão, sem a outra tomar conhecimento. E ele diz, então, meus filhos, é para a virtude verdadeiramente cristã e espírita, praticada com desinteresse, que eu os convoco. Afastem de seus corações sentimentos de orgulho e vaidade, de amor próprio, que sempre valorizam as mais belas qualidades, que desvalorizam, perdão, os sentimentos de orgulho e vaidade e de amor próprio, que sempre desvalorizam as mais belas qualidades. Então, a gente vê um camarada que ele tem determinadas, né, rompantes para o bem, para coisas boas, e de repente, né, toma atitudes drásticas
exatamente contrárias àqueles princípios que vinha querendo apresentar. Não imitem o homem que se apresenta como modelo a ser seguido e que se gaba de suas próprias qualidades para aqueles que estão dispostos a ouvi-lo. Essa virtude com ostentação esconde quase sempre muitas mesquinharias e fraquezas. Se ele demonstra, né, meus irmãos, é porque ele já prova aí o seu nível evolutivo quanto a esses sentimentos, quanto a essas virtudes ou defeitos. Em princípio, o homem que exalta a si mesmo, que ergue um estátua à sua própria virtude, aniquila todos os méritos que efetivamente possa ter. Né? Ele dá com a direita e deixa que a esquerda veja. E o que dizer daquele que dá valor em parecer aquilo que não é? Compreendo que o homem que faz o bem sinta no fundo do seu coração uma satisfação íntima. Porém, se essa satisfação for usada para lhe render elogios, ela se transforma em amor próprio. Todos vocês, a quem a fé espírita reanimou com seus ensinamentos, que sabem o quanto o homem está longe da perfeição, não cometam nunca uma tolice dessas. A virtude é uma graça que desejo a todos os espíritas sinceros, mas advirto, mais valem poucas virtudes com modéstia do que muitas com orgulho. É pelo orgulho que as civilizações vêm, sucessivamente, se perdendo, e será pela humildade que elas irão se redimir um dia. Aí nós observamos, como ele diz aqui, o próprio Emmanuel diz, que o poder e como é que ele diz? O poder e as civilizações passam. Então, veja, a gente vê lá dentro da Bíblia, né, o poder daquelas nações, lá do período bíblico mesmo, de milhares de anos atrás, da Babilônia, do Egito, da Síria. Aí, na época de Jesus, aquele portentoso império, até hoje famoso, de Roma. Aí Roma se divide, vira um império do leste e império do oeste, e depois vai surgindo outros que vão na sequência, como vem o poder da Inglaterra, né? E num período, o pessoal dizia, na Inglaterra, o sol nunca se põe nas terras do Império Britânico, porque eles tinham posses no mundo inteiro, provocando cisões entre os povos, promovendo guerra para garantirem o poder dentro daquela condição de dividir para poder governar, né? E depois que a própria Inglaterra tem o seu baque, Portugal, num determinado momento, é uma grande nação, a França teve o seu momento também como grande nação, e hoje, né, nós temos aí os Estados Unidos que começa já a ceder o seu poder maior para a China, que no outro momento também vai cair, então é o ciclo da humanidade. O poder ele vai mudando de mão, porque ele é um talento que é dado a um grupo de pessoas que, pelo mau uso, é tirado, né? Não é assim que diz o Evangelho? Até aquilo que parece que tem, lhe será tomado. Então, tanto individualmente quanto coletivamente, as coisas acontecem sempre com a aparência do micro parecer com o macro. E agora nós vamos para o item 9, né? Sobre os seres superiores e os inferiores, pessoas inferiores ou inferiores, ainda dentro das comunicações desses mesmos espíritos, François, Nicolas, Madeleine e o cardeal Morlot, também em Paris, mesmo ano. Aquele que recebe autoridade terá que prestar contas, assim como aquele que recebe a riqueza. Não acreditem que a autoridade seja dada para satisfazer o vão prazer de mandar, assim como acreditam erroneamente a maior parte dos poderosos da terra, que pensam que a autoridade lhes foi dada como um direito e uma propriedade. A gente lembra exatamente do período lá do feudalismo, quando os reis, né, recebiam o poder da igreja. Então, reinavam em nome de Deus, era uma coisa santa que jamais poderiam ser contestados, né? E com o tempo, esse talento que eles se apossaram foi também
tomado, né? Hoje em dia, os ensinos dizem que o poder realmente emana do povo. No caso do direito sobre a matéria, né? Mas não estamos falando aqui sobre o poder de Deus, é claro. Todo o poder emana de Deus, que é o maior de todos. Então, ele diz aqui, deixa eu ver se eu tenho uma anotação aqui, não há nada, exatamente, como diz o próprio Evangelho, não há nada que não possa ser retirado do espírito, né? Para o encarnado, até a vida orgânica é retirada. Por isso, a necessidade, como diz o próprio Evangelho, de acumular os chamados tesouros no céu. Porque a gente nem vai levar poder temporal ele é temporal, ele é só daqui, e nem nenhuma outra condição. Nós chegamos do plano espiritual, meus irmãos, sem nada. Sem nada. A única coisa que nós trazemos, apesar de encarnarmos numa favela ou num palácio, não trazemos nada. E quando retornamos, não levamos nem os maus costumes, não devemos levar, nem os maus costumes da favela e nem os maus costumes do palácio. Mas sim as únicas coisas boas que as nossas experiências tenham nos proporcionado durante o período aqui da nossa missão individual, digamos assim. Então, Deus tem provado constantemente que a autoridade não é um direito, e muito menos uma propriedade, pois a retira dos que dela se acham proprietários quando lhe convém, quando convém a Deus. Se a autoridade fosse um privilégio ligado à pessoa, ela seria intransferível. Ninguém pode dizer que uma coisa lhe pertence quando ela pode ser retirada sem o seu consentimento. Deus concede autoridade a título de missão ou de prova quando quer e a retira quando julga necessário. Aqui ele está falando das condições morais e a gente fala até das coisas materiais, como eu disse agora há pouco aqui. Então a gente vê que nada do que a gente tem, a gente pode dizer que é nosso, porque ela pode ser retirada de um momento para o outro. Lembra lá do Evangelho? O camarada diz, eu tive uma grande colheita, né? O que eu vou fazer? Já sei, vou encher os meus cílios, vou refazer meus cílios, e daqui para frente eu vou só me divertir, né? Só o gozo do meu espírito. E o Senhor diz, que tolo, né? Insensato, não sabe que essa noite lhe será tomado, e para quem ficará tudo que ficou. Aí o apego às coisas materiais, achando que aquela posse infinda causa o sofrimento do espírito quando ele está, então, no plano espiritual. Então, todo aquele que recebe autoridade, seja qual for o tamanho dessa autoridade, desde um patrão para com seu empregado, até um soberano para com seu povo, não poderá esquecer que é um encarregado de almas e que responderá pela boa ou má orientação que der aos seus subordinados. Toda a responsabilidade recairá sobre aquele que, tendo autoridade, deixar que seus comandados cometam faltas e sejam levados pelo vício ou pelos maus exemplos, da mesma maneira que colherá os frutos do seu esforço para conduzi-los ao bem. Todo homem tem na terra uma missão, seja ela pequena ou grande, sempre lhe será dada para o bem. Desviar-a do seu verdadeiro objetivo é fracassar em sua execução. Imaginemos aqui, meus irmãos, então, a responsabilidade dos nossos irmãos políticos, aqueles a quem nós colocamos no poder para nos representar, para que nos façam coisas agradáveis, né? Que se locupletam das posições que lhes são concedidas e se acham muito poderosos e fazem o que fazem, que a gente sabe que fazem. Não é verdade? Então, assim como Deus pergunta aos ricos, que fizeram da riqueza que em suas mãos deveria ser uma fonte, espalhando fecundidade ao redor de todos, também perguntará para aqueles que receberam alguma autoridade, que uso fizeram dessa autoridade, que mal impediram, que progresso promoveram. Se eu dei a vocês subordinados, não foi para que fizessem deles escravos de suas vontades, nem instrumentos dóceis dos seus caprichos ou das suas ambições. Eu fiz vocês fortes e confiei-lhes os fracos. Foi para que pudessem ampará-los, ajudando-os a chegarem até o fim. Responsabilidade política, né, como disse agora há pouco. Aqueles que possuem autoridade e seguem as palavras do Cristo não desprezam nenhum dos que estão abaixo, pois sabem que as diferenças sociais não existem perante Deus.
que o Espiritismo ensina que devem tratar de maneira igual todos os seus subordinados e aqueles que lhe obedecem. Aí eu estava me lembrando de um texto, vou concluir rapidinho, da semana passada, né, que o título era... Como era, meu Deus? Esqueci agora. Parece, mas não são. Né? Ele falava exatamente de várias pessoas que falam, inclusive, em nome de Deus, né? Mas que, na realidade, não agem. Né? Ele fala alguma coisa sobre Deus, mas, na realidade, não com a responsabilidade da qual ele mesmo é capaz de citar as coisas que faz. Ele fala assim, o político deve ter suas atividades, mas com pensamentos no que a responsabilidade espiritual poderia lhe trazer. Então, ele fala do político, ele fala do administrador, ele fala do juiz, etc. e tal. Todos eles chegam a falar de Deus, em nome de Deus, Deus acima de tudo, mas, como diz no final, parecem, mas não são os enviados de Deus. São aqueles que se locupletam exatamente pela sua ignorância, pela sua baixeza, ainda seu apego às coisas materiais, prejudicando a todos os seus irmãos em humanidade e serão cobrados no momento oportuno, com toda a responsabilidade e até o último ceitil. Possamos nós utilizarmos esses exemplos. Dentro daquela citação evangélica, é preciso que haja escândalo, mas ai daqueles por quem vêm os escândalos. Aprendamos com o próximo e aprendamos principalmente com o que nos é citado no Evangelho. Meus queridos irmãos, concluímos então as nossas reflexões, né? Aliás, concluímos as reflexões, não. Nós aqui abrimos um espaço para que, dentro de que conversamos, posteriormente, quando colocarmos a nossa cabeça no travesseiro, fazemos aí algumas reflexões. E vamos fazer juntos a nossa prece diária, dizendo que agradecemos a Deus, nosso Senhor, a proteção, auxílio e graças recebidas no dia de hoje, e rogamos nos conceda a graça maior de poder concluir na vida presente o aprendizado necessário que carecemos para alcançar a luz espiritual que nos elevará à categoria de espíritos de Deus. E rogamos a Jesus, nosso irmão maior, que abençoe nossos passos e nos ilumine o caminho para que possamos percorrê-lo com sabedoria e segurança. E rogamos a Jesus, nosso modelo e guia, paz e luz para o nosso espírito, assim como para todos os que nos são caros, e também aos nossos inimigos, a fim de que um dia possamos tê-los como amigos e unidos possamos elevar o nosso agradecimento ao Senhor. Rogamos a Jesus, nosso Mestre, luz e amparo aos nossos irmãos necessitados, para os cegos do mundo, para os enfermos, que se encontram nos ambientes de tratamento e recuperação, ou em seus lares, ou mesmo abandonados, os deficientes mentais, os encarcerados, aos famintos e aos que vivem ao léu, para que consigam receber a ajuda de mãos dadivosas e a palavra confortante. E rogamos finalmente a Jesus, nosso amigo, proteção e amparo a todos os nossos irmãos em humanidade, e aos encarnados e desencarnados, para que, sob a tua paz, sob a tua luz, possamos realizar as diretrizes do Evangelho, possibilitando finalmente a implantação do reino de Deus na terra. Toda a glória ao Senhor, que é a nossa origem e destino. Meus queridos irmãos, muita paz e luz a todos, boa noite e que Jesus nos abençoe imensamente. Francisca. Graças a Deus. E assim, Mestre Jesus, agradecidos estamos por essa oportunidade que nos desse mais uma vez. E pedimos a permissão a toda a egregória de luz que nos deu sustentação para esse evangelho, aos mentores espirituais, aos nossos anjos guardiões, à Virgem Mãe Maria Santíssima, que nos acolhe sempre com teu manto de paz, e ao nosso mestre Bezerra de Menezes, para dar por encerrado o nosso evangelho da noite de hoje, com muita paz e muita luz a todos, e até amanhã.